Tudo bem, Beatriz? Boa noite. Essa aula aqui é do tema que você mais gosta. A gente vai fazer uma série de aulas sobre demência, né? Hoje vai ser introdução, a gente vai falar algumas coisas a respeito de introdução, e depois a gente vai falar sobre demências específicas. Mais um minuto a gente começa. Quem não assistir agora ao vivo, poderá assistir posteriormente, porque eu vou disponibilizar no YouTube. Está sendo gravado. Vamos lá. 8 horas da noite. Hoje é dia 16 de novembro, 16 de novembro de 2020. Vamos falar hoje sobre demências. Isso aqui faz parte do programa de apadrinhamento em neurologia. A gente está fazendo um apanhado sobre situações neurológicas e estamos fazendo algo do básico ao avançado. Os estudantes de medicina que quiserem seguir essas aulas, toda segunda-feira nós teremos uma aula diferente. Sendo que, esses meses agora que vem, nós vamos aprofundar um pouco no tema demências. Então, vamos lá. Meu nome é Dr. Flávio Salem, eu sou médico neurologista de São Paulo, tenho doutorado em ciências pela USP, sou fellow da Academia Brasileira de Neurologia, sou membro da Academia Americana de Neurologia, da Academia Europeia de Neurologia, sou membro da Movement Disorder Society e da International Neurotoxin Association. E eu também sou injetor de toxina botulínica, já há 16 anos. Demência é um termo um pouco abrangente, porque envolve qualquer declínio cognitivo a partir de digamos assim, a partir de uma situação em que o paciente tinha a cognição perfeitamente normal e ele começa a sofrer declínio daquela cognição. É bem diferente de pacientes que apresentam atraso de desenvolvimento neuropsicomotor. O atraso de desenvolvimento neuropsicomotor,
ele envolve o desenvolvimento de déficits. Déficits esses que estão em cima de um cérebro ainda imaturo. Aqui não. Na demência você já tem um cérebro desenvolvido, um cérebro cognitivamente normal, e você começa a perder funções progressivamente. As definições mais antigas sugeriam que demência era uma... Você deveria ter memória, perda de memória, mais um outro componente de cognição para que você pudesse classificar como demência. Isso, na verdade, eu nunca considerei essa definição correta. E essa definição, inclusive, mudou. Porque existem algumas demências que não evoluem com perda de memória. Como, por exemplo, a demência frontotemporal. A perda de memória pode acontecer na frontotemporal. Existem alguns estudos que demonstram que demência frontotemporal pode se manifestar com perda de memória. Mas o principal é a alteração de comportamento. Alteração de comportamento, alteração de libido, alteração de desejos alimentares, a modificação da interação social do paciente. A demência que mais se responsabiliza pelas alterações de memória é a demência tipo Alzheimer, mas a demência vascular também o faz. Quais são as funções, as esferas cognitivas que podem ser lesadas ou deterioradas num quadro demencial? Memória, aprendizado, habilidades visoespaciais, ou seja, você conseguir calcular distâncias, você conseguir imaginar distâncias, você conseguir imaginar um plano na sua cabeça, virar o plano 180, 360 graus, direita, esquerda, funções executivas, o que Goldberg, Econom Goldberg, um cientista russo, ele considera como sendo, na verdade não ele, mas o próprio Luria, que foi o criador da neuropsicologia, também um cientista russo, considerava como o que nos faz humanos. É a função executiva localizada na região pré-frontal, do lobo frontal, na região dorsolateral e na parte límbica do lobo frontal, que nos permite, por exemplo, aprender, ter memória operacional, que é a famosa memória do telefone, aquela memória RAM que nós temos na cabeça, memória temporária, planejamento, abstração, capacidade de entender a si próprio, capacidade de planejar o futuro, capacidade de entender o presente, planejar o futuro e aprender com o passado. Tudo isso é função executiva. Então, a função executiva ela está alterada em certas condições. Praticamente no final de todas as demências, você tem alteração de função executiva. Mas as demências que mais dão alteração de função executiva são as demências subcorticais, especialmente a demência da doença de Parkinson, a demência por corpos de Levy, que é cortical ou subcortical, a demência na doença de Huntington e algumas formas de demência vascular. Linguagem, não confundir linguagem com fala. Linguagem não é a simples produção, mas é a produção cortical da habilidade de falar. Ou seja, o paciente tem dificuldade com fluência, o paciente tem dificuldade com repetição, o paciente tem dificuldade com entendimento, ou tem dificuldade com nomeação, ou uma mistura de coisas. Existem algumas demências que produzem essa alteração de linguagem, a mais clássica delas são aquelas formas de afasia da demência frontotemporal. Atenção, que faz parte das funções executivas. Motor perceptivo, seria mais ou menos dificuldade com desenho, dificuldade com cálculo, a parte visoconstrutiva, dificuldade com desenhar, dificuldade com olhar um desenho, um cubo, por exemplo, e repeti-lo, e cognição social, que seria mais ou menos, imaginando um paciente com demência frontotemporal, ele perde essa capacidade de sociabilidade, de tal forma que ele xinga, ele fala nomes obscenos, ou ele faz gestos obscenos ou impróprios na rua. A demência, ela necessita que esses déficits cognitivos eles sejam graves o suficiente para prejudicar o funcionamento diário. O paciente tem que ter seu funcionamento diário e sua independência prejudicados ou cortados por conta do quadro demencial. Se você não tem esse tipo de coisa, se você tem uma alteração de memória ou uma alteração qualquer cognitiva, mas você não tem esse prejuízo importante da qualidade de vida, esse prejuízo importante do funcionamento ou da independência, você pode estar diante de um declínio ou prejuízo cognitivo leve. A gente vai falar disso posteriormente na próxima aula. 60% a 80% dos indivíduos idosos no mundo
portadores de demência possuem demência tipo Alzheimer ou demência mista. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Então, declínio cognitivo leve, só rapidinho falando, são alterações sutis na cognição. Cerca de, se eu não me engano, 15% ao ano de declínio cognitivo amnéstico, declínio cognitivo com perda de memória, que evoluem para a doença tipo Alzheimer. O declínio cognitivo leve, ele pode ficar estático, parado por anos, ele pode evoluir para a demência tipo Alzheimer, ou menos frequentemente, através de intervenções medicamentosas e de hábitos de vida, ele pode retroceder e pode melhorar. Também existem algumas drogas, como anticolinérgicos, por exemplo, que podem produzir perda de memória semelhante ao declínio cognitivo leve. Doenças clínicas, como lesões cardiovasculares, por exemplo, pulmonares ou hepáticas, que podem produzir algo semelhante ao declínio cognitivo leve. E você tem a famosa pseudodemência. Pseudodemência são pacientes portadores de depressão que apresentam alteração cognitiva. Isso a gente vai falar também posteriormente. Bem, em termos etiológicos, a demência ela pode se dividir em dois tipos básicos, primárias e secundárias. E as secundárias se dividem em mais de dois tipos, reversíveis ou irreversíveis. A demência primária é a demência que não tem causa definida. É aquela demência genética, ou aquela demência causada por uma neurodegeneração. A mais clássica é a demência tipo Alzheimer. Mas das demências com corpos de Levy, a demência frontotemporal e todas as variantes dela, a demência na doença de Parkinson, a encefalopatia límbica associada a TDP-43. Isso é uma entidade nova que foi descrita há menos de 5 anos, saiu na Brain recentemente. Pacientes muito idosos, geralmente acima de 80 anos, que possuem um quadro clínico muito semelhante à doença de Alzheimer. Mas a patologia, em geral, é uma patologia relacionada a essa proteína, TDP-43, que também está relacionada à demência frontotemporal e também está relacionada à esclerose lateral amiotrófica. A gente vai falar sobre isso posteriormente. E outras causas, como a demência de Huntington, por exemplo, na doença de Huntington, a demência na doença de Haller-Von-Spatz, a demência na doença de Wilson, a demência na várias outras doenças que não têm uma causa definida ou são doenças genéticas e que produzem um quadro demencial associado. Entre as secundárias, você tem as demências reversíveis e as irreversíveis, sendo que a mais comum é a demência vascular. É a demência causada por lesão vascular cerebral. Reversíveis são todas aquelas demências que são reversíveis. Você trata, a demência melhora. Irreversíveis são aquelas demências secundárias que são definitivas. Como saber se uma causa é reversível ou não? Através do diagnóstico. Diagnostique e trate. Quais são as causas mais comuns de demência secundária? Bem, insuficiência cardíaca congestiva é uma causa, insuficiência renal. Doença pulmonar obstrutiva crônica pode dar déficit de memória. A apneia do sono pode dar déficit de memória, é uma causa perfeitamente reversível, tratável de pseudodemência, ou até de demência mesmo, de declínio cognitivo leve, tipo amnéstico. Medicações são causas tratáveis de demência, como, por exemplo, os anticolinérgicos, algumas medicações relacionadas, por exemplo, alguns antidepressivos, tipo amitriptilina ou nortriptilina, que podem dar perda de memória em paciente idoso. Deficiência de vitamina B12, perfeitamente tratável, especialmente no âmbito de pacientes desnutridos ou pós-cirurgia bariátrica. Deficiência de cobre, que dá um quadro clínico muito parecido com a deficiência de B12. O pulo do gato aqui é a presença de alterações motoras ou sensitivas. Por exemplo, síndromes medulares ou síndrome de alteração de sensibilidade profunda. Hipotireoidismo é uma causa clássica de declínio cognitivo. Sífilis é uma causa clássica também, inclusive antigamente causava demência tipo vascular ou mesmo demência causada por lesão sifilítica parenquimatosa. HIV pode dar demência. Inclusive, o HIV pode dar demência pura e simples por ele próprio, especialmente aqueles pacientes que não tratam o HIV. Outras infecções como Lyme, Bartonella, Brucella também podem dar alterações. Infecções granulomatosas, como tuberculose, por exemplo, também pode dar quadro cognitivo. Desnutrição, causa importante, deficiência de vitamina. Hidrocefalia de pressão normal através da tríade de alteração de marcha, desequilíbrio, incontinência urinária e alteração cognitiva.
a famosa tríade de Rankin-Adams, que é o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal, e é perfeitamente reversível em poucos pacientes. Hematoma subdural crônico, meningites crônicas, álcool, encefalopatia traumática crônica, que diferentemente da encefalite, diferentemente da contusão, que é aguda, a encefalopatia traumática crônica desenvolve-se ao longo de vários anos, posteriormente a um trauma craniano grave. Tudo bem, Guilherme? Guilherme, posteriormente eu vou disponibilizar essa aula no YouTube, tá? Então não te preocupa, você pode acompanhar o começo da aula depois. Então, eu tenho uma paciente com encefalopatia traumática crônica. Há 30 anos ela fez um trauma craniano e de lá para cá desenvolveu um quadro de alteração de personalidade, tipo DFT, evoluindo posteriormente com um quadro, digamos assim, espástico, completamente espástico, muito ruim. Esse tipo de paciente pode produzir um quadro de demência crônica, que se desenvolve ao longo dos anos. E doença priônica, especialmente a doença de Creutzfeldt-Jakob, é uma causa importante de demência. Outra causa de demência que eu não coloquei aqui são as síndromes paraneoplásicas, especialmente a famosa encefalite límbica. A encefalite límbica pode ser causa de demência. Aos que estão entrando agora, boa noite. Eu vou disponibilizar essa aula no YouTube. Então, amanhã, hoje, essa aula estará no YouTube. Então, não se preocupem, tá? Nós estamos falando sobre demências, generalidades. Vocês vão poder acompanhar essa aula posteriormente e, através do Instagram, vocês poderão tirar dúvidas comigo. Dificuldade para entrar? Por quê? Que estranho, gente. E-mail precisa ser autorizado. Puta merda. Eu vou ter que ver isso para evitar problema. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui se está no segurança. Lock meeting. Engraçado, cara. Aqui fala, novos participantes podem se juntar. Ou seja, eu posso liberar para qualquer um. E todo mundo pode entrar. Estranho isso. Eu vou ter que ver isso aqui, viu, Beatriz? Na próxima aula, na próxima semana, isso aqui vai estar resolvido. Mas fala pro pessoal que a aula vai estar no YouTube, tá? Então, nós já falamos de pseudodemência. Pseudodemência é o quadro depressivo. Gente, não, eu agradeço, Beatriz, agradeço mesmo. E eu vou ter que rever, vou ter que ver o que está acontecendo. Pseudodemência, gente, é o quadro de demência associada à depressão. Não é uma demência verdadeira. É clássico o paciente chegar no seu consultório cabisbaixo, quieto, calado. O paciente chega no seu consultório cabisbaixo, quieto, calado. Ele não fala nada, o acompanhante fala tudo, ele aceita tudo, diferentemente do paciente com Alzheimer, que é briguento. O paciente com Alzheimer fala que a filha está querendo colocar ele no asilo. O paciente com Alzheimer fala que tudo que a filha está falando é mentira. E a filha desmente o paciente desmente a filha. Na pseudodemência, em geral, o paciente ele aceita tudo. Ele ouve o que a filha está falando e ele fica quietinho, o filho ele fica quietinho, falando tudo, entendendo tudo, dá respostas muito poucas, em geral não aceita fazer as coisas ou fala simplesmente que não sabe. Você vai testar o Minimentor do paciente. A gente vai falar de Minimentor na próxima semana, vai falar do MOCA também. Você vai fazer o Minimentor do paciente, o paciente ele não quer fazer, ele se nega, ele acha que não vai dar certo, e você nota que aquilo é um quadro depressivo. E aí você entra com um antidepressivo e o paciente melhora. Um mês depois ele está outro.
A família até refere, doutor, minha mãe está ótima, mudou tudo. E você sabe que aquilo era depressão. Aquilo não era demência. E alguém chegou e falou, sua mãe tem doença de Alzheimer. E você sabe que não é Alzheimer, você sabe que é um quadro depressivo. É bem mais simples. Gente, evitem de dar o diagnóstico de doença de Alzheimer de cara, porque é um diagnóstico que praticamente define o paciente. Né? Você está batendo martelo, você está prendendo o paciente e os familiares num diagnóstico do qual eles raramente vão sair. Então, antes de fechar o diagnóstico de um quadro demencial, sempre investigue bem, olhe bem, veja bem, examine, peça os exames necessários. A depressão tem um início bem marcado. O familiar sabe, doutor, minha mãe começou a ficar assim desde que meu irmão morreu. Tá. Demência, em geral, minha mãe está assim faz um ano e meio. Depressão pode ter história familiar de depressão, enquanto que a demência, geralmente, tem história familiar de demência. A depressão tem queixa de perda cognitiva, enquanto que a demência dá pouca queixa. Na verdade, as queixas de perda cognitiva são dos familiares, não do paciente. Na depressão, geralmente o paciente refere. Eu não estou conseguindo mais fazer as coisas, eu estou esquecendo tudo, também estou chorando. Na demência, não. A demência, não. Eu estou ótimo. Estou ótimo. Não sei por que minha filha está me trazendo aqui. Depressão tem história de dificuldade psicológica, crise de vida, morte de alguém, acidente, sequestro. Demência, geralmente, não. Na depressão, a perda cognitiva, em geral, ela vem acompanhando ou logo depois. Enquanto que na demência, se houver algum sintoma depressivo, geralmente vem depois do início do quadro demencial. O paciente começa a perder a memória e depois inicia-se o quadro demencial. Na depressão, tem o quadro depressivo, perdão. O paciente começa a perder a memória e posteriormente inicia-se o quadro depressivo. Enquanto que na depressão, o quadro depressivo começa juntamente com a perda de memória. Na depressão, tem pouco esforço durante a aplicação do exame neuropsicológico. O paciente não se esforça. Enquanto que na demência, o paciente fala que não vai fazer. Não sou criança. O que o senhor quer que eu desenhe um cubo? O senhor está me testando? Não vou fazer. Não vou fazer. Tem paciente meu que fala isso. Doutor, não vou fazer. Você está querendo que eu desenhe um relógio? Não vai sair, eu não quero. Não quero desenhar relógio. Para que eu vou desenhar relógio? Enquanto que na depressão, o paciente tenta. Não sai. Mas ele sabe por que não sai. Eu não estou com cabeça, eu não estou conseguindo prestar atenção. Na depressão, os déficits de memória são a longo prazo. Ele costuma ter dificuldade para se lembrar de coisas até de muito tempo atrás. Enquanto que na demência, em geral, o déficit de memória é de curto prazo, é de ontem, de anteontem, é de semana passada. E à medida que o tempo vai passando, é claro que na doença de Alzheimer, os déficits de memória também vão pegando períodos mais anteriores. Vai comer. Vai, meu amor. Não quer comer. Na depressão, você tem melhoria do déficit cognitivo com medicação antidepressiva. Enquanto que na demência, você tem pouca melhoria. Ao menos que o paciente tenha demência associada ao quadro depressivo. Delírium, gente, eu estava falando isso semana passada. Delírium é um quadro agudo, em que você tem uma alteração de memória, mas não é só memória. O delírio se caracteriza principalmente por alteração atencional. A principal característica do delírio é desatenção, é agitação. Quer seja rebaixamento ou agitação. O paciente ou fica muito rebaixado, ou fica extremamente agitado e desatento. Juntamente com isso, o paciente tem alucinações e delírios associados. Coisas que na doença de Alzheimer, na demência clássica, vão aparecer anos após, ou vão aparecer sob efeito de medicações. Aqui não. Aqui aparece espontaneamente. O delírio, o estado confusional agudo, como o próprio nome fala, é agudo. Se desenvolve em horas a dias. Demência é semanas a meses ou anos. Então, você pode ter um paciente com demência e delírio. O paciente pode, por exemplo, ser internado por uma fratura de perna e fazer um delírio. E ele tem mais chance de fazer um delírio, porque ele já tem um fator predisponente, que é o quadro demencial. Então, quais são os fatores predisponentes para delírio ou estado confusional agudo? Idade avançada, uso de álcool, tabagismo, uso de drogas, redução de reserva neurológica. A redução de reserva neurológica é principalmente demência.
doença cardiopulmonar, déficit cognitivo de base, doença psiquiátrica, qualquer disfunção orgânica grave ou estado avançado de qualquer doença. Então, você tem pacientes com essas condições, você já sabe, se houver um fator precipitante, esse paciente pode ter delírio. Aí, se o paciente leva um remédio durante o hospital, por exemplo, ganha um benzodiazepínico para dormir à noite, ou é sedado, ou está em ventilação mecânica, ou está com dor, e o pessoal dá medicação que não é boa, ou não resolve a dor, ou você tem uma fratura, ou você tem um distúrbio metabólico, tipo uma hiponatremia, ou o paciente evolui com sepse, febre, PCR elevado, ou infecção pós-operatória, ou permanência há muito tempo na UTI, ou o paciente surdo, cego, por exemplo, fica sem o aparelho de surdez, sem óculos, num quarto fechado, contido fisicamente, ou com sonda vesical, doendo, é claro que ele vai fazer delírio com mais frequência. Ele vai ficar extremamente agitado. Então, às vezes, o paciente ele é bonzinho em casa, mas no hospital ele vira um bicho. Por quê? Porque no hospital existem situações que predispõem ao delírio. Ocasionalmente, o paciente em casa, portador de doença de Alzheimer, vários parentes me falam, doutor, minha mãe hoje está extremamente sonolenta. Ou, doutor, minha mãe está sonolenta faz 2 dias. O que eu faço? Primeiro lugar, está desidratada? Segundo lugar, é infecção? Então, peça exame de sangue. Urgente, faz exame de sangue hoje. Eu quero exame de sangue amanhã, sem falta. Aí aparece uma infecção urinária. Você trata a infecção urinária, o paciente acorda. Então, delirium é uma situação em que há alteração grave de consciência, com desatenção, e geralmente é um quadro agudo, que se desenvolve em pacientes predispostos a partir de situações precipitantes. Então, delírio geralmente é agudo, em geral noturno, mas pode ser diurno. O paciente pode ter alucinação, pode ter delírios. O paciente com demência ele pode apresentar um quadro confusional de noite. É um negócio que a gente chama de sundowning. O sol vai se pondo, o paciente vai piorando. Por diminuição de luz, o paciente tem problema visual. Por alterações hormonais. Por alterações de substâncias. Por uso de medicações que são mais à noite do que de dia. Então, tudo isso. A evolução é bem flutuante. O paciente pode estar lúcido ou quase durante o dia, pode estar acordado durante o dia e completamente apático à noite. É claro que tem demências que produzem isso, como a demência por corpus de Levy. Mas a demência por corpus de Levy produz isso de uma maneira longa e lenta, enquanto que o delirium está produzindo isso de ontem para hoje, ou de anteontem para hoje. A duração de horas a semanas, a consciência reduzida, ou não, extremamente agitado. O paciente pode estar extremamente agitado, o paciente pode estar hiperalerta, até vendo coisa que não existe, tendo alucinação, e super agitado. A atenção é que é o problema. Se vocês virem prova qual é a função cognitiva mais alterada no delirium, a atenção. A atenção é a função mais alterada, que é a sustentação, a focalização, isso tudo está alterado, o que na demência está completamente normal. A orientação está desautenta no paciente com demência, pelo menos demência na fase inicial. A orientação está normal. No delírio, ela está alterada, está diminuída. A memória no delírio, geralmente, pela desatenção, está ruim, especialmente a memória hiperaguda. O paciente não vai se lembrar de nada. O paciente vai se lembrar do próprio nome, ele pode até reconhecer a própria filha ou filho, mas ele vai ter dificuldade de ter atenção. Enquanto que na demência, geralmente a alteração da memória ela já vem há muito tempo. A percepção do paciente vai estar completamente alterada. O paciente vai ter alucinações, vai ter ilusões. Ilusões, gente, é quando você vê alguma coisa e acha que é outra. Por exemplo, eu entro em casa e eu vejo um cabide no escuro, eu acho que é uma pessoa. Aí eu ligo a luz e eu vejo que é o cabide. Alucinação, ilusão é normal. Você pode chegar cansado em casa e ter ilusão. Alucinação não. Alucinação eu vejo um negócio que não existe num lugar que não tem muita coisa. Por exemplo, em cima da cama, na parede, na rua. Eu vejo, ouço. Em geral, você mais vê. Delírio dá alucinação mais visual. Mas delírio também pode dar alucinação tátil. O paciente sente. O paciente, por exemplo, ele pode sentir bichos andando na pele. Aí ele vê os bichos, ele pega os bichos e bota na tua mão. Não tem nada na tua mão, mas ele está vendo. Linguagem, em geral, uma linguagem incoerente, e isso é importante. Cuidado. Tem pacientes que abrem um quadro de delirium com alteração de linguagem, especialmente com linguagem com baixa fluência,
troca de palavras ou letras, que a gente chama de parafasias, ou baixo entendimento. E aí você acha que é delírio. Faça uma tomografia desse paciente, se o início for abrupto ou se não tiver nenhum fator precipitante, infecção, desidratação, nada. Isso pode ser um derrame, um AVC da região temporal ou frontal esquerda. Geralmente da região temporal, porque a afasia de Wernicke, é a afasia, não a afasia fluente, a afasia com dificuldade de compreensão, é a que mais se faz diagnóstico diferencial com delírio. Ciclo sono-vigília está sempre alterado no delírio, na demência, pelo menos na fase inicial, não. E doenças médicas ou efeito de drogas, geralmente o delírio tem isso. Enquanto que nas demências, geralmente isso não existe. Ou, se vai existir, pode ser uma causa de um delírio nesse paciente demenciado. Então, o que fica disso aqui? Delírio é um quadro clínico grave. Você precisa fazer o diagnóstico rápido, porque às vezes a causa do delírio pode matar o paciente. Muito bem, gente. Terminamos. 31 minutos de aula. Tá ótimo. Próxima semana, prejuízo cognitivo leve e demência tipo Alzheimer. Alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida do que eu expliquei? Se está bom para todas as partes, vamos fechar. Estou botando... fala, Beatriz. Nos quadros de doenças sistêmicas. Sim. São fatores predisponentes para delírio. E podem dar quadro demencial. Diferencie quadro demencial de delírio. Delírio tem evolução aguda. Como o paciente pode evoluir para delírio? Descompensação, uso de drogas, alteração de eletrólitos. Por exemplo, descompensou a insuficiência cardíaca, inchou o pulmão, está com edema nos membros inferiores, ou descompensou o DPOC. Internação é uma possibilidade também. Alguém deu uma medicação que alterou o sistema neurológico, por exemplo. Alguém deu uma medicação que deixou o paciente mais agitado. São vários motivos. Gente, muito obrigado. Eu vou dar um jeito nisso para a gente poder fazer essa aula melhor na próxima vez.